Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos para este encontro do Instituto Cultural Civitas Solis, cujo tema de hoje é o sentido da vida à luz das tradições espirituais. Para quem não conhece o Instituto Civitas Solis, nós somos uma organização filosófico-cultural com o objetivo de tocar e despertar o ser humano. Uma instituição cultural sem fins lucrativos ligada à Rosa Cruz Áurea. Para a nossa conversa de hoje, nós temos a presença de nossos amigos. Alaia Dúlios, tradutora, acupunturista e mestre em filosofia antiga, dedicada ao estudo de gnosticismo, budismo e teosofia. Daniel Plácido, formado em filosofia e história, professor do ensino básico e pesquisador de temas como sufismo, teosofia e romantismo. Américo Sommermann, graduado e pós-graduado em filosofia, mestre em Ciências da Educação e doutor em Difusão do Conhecimento. Tradutor e editor de Jacobeme, Plotino, Dionísio Areopagita, do Corpus Hermético e do Zohar. Juraci Júnior da Silva, graduando em Filosofia pela Unifesp, pesquisador do cristianismo gnóstico a partir da concepção valentiniana do Logos. E Aquilino Paulucci Neto, membro do Board Internacional da Rosa Cruz Áurea, responsável pelo Brasil e países de língua inglesa, e membro do Conselho do Instituto Civitas Solis. Eu sou Adelmo Avancini, também membro do Conselho do Instituto, e vamos conduzir esse encontro a partir de algumas questões provocativas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Como as tradições espirituais respondem a essas questões? E como o indivíduo pode encontrar suas próprias respostas? Bom, esta é uma questão simples, mas é uma questão clássica da filosofia, que vai colocar essa questão num plano intelectual, num plano especulativo, da religião, que vai colocar essa questão dentro de do domínio da fé, daquilo que a pessoa acredita, e as tradições espirituais, as tradições esotéricas vão colocar isso como uma questão de uma experiência, de um conhecimento, né? Então não é uma questão especulativa, não é uma questão de crença, é uma questão de conhecimento direto, de uma experiência, de uma gnose. E aí, entrando numa dessas três grandes áreas do conhecimento, né, que são as tradições espirituais, há uma unanimidade, até onde eu conheço, uma resposta sobre essas três perguntas fundamentais. Para todas as tradições, ou a grande maioria delas, o ser humano ele é um pensamento de Deus. Ele primeiro surge como uma das possibilidades da criação, então ele tem uma dimensão dele que é um arquétipo primordial daquilo que vai ser a natureza humana. Num segundo nível, há uma alma, uma centelha divina imortal, uma psique imortal. Essa psique imortal, ela é criada na fronteira entre esse mundo das ideias ou das formas arquetípicas, onde estão todos os pensamentos de Deus, né? Tudo aquilo que a inteligência divina sonda na sua própria sabedoria e dá uma primeira forma às essências que estão nesse mistério da sabedoria divina. Essas psiques imortais, elas estão na fronteira entre esse mundo inteligível, se a gente usar o sistema platônico, ou o mundo de Atzilut da Cabala e o mundo de Briá na Cabala, ou o mundo das almas na tradição platônica. E essas almas imortais que constituem a natureza humana na sua singularidade já livre, né, onde ela vai descer a manifestação para experimentar a possibilidade de se afastar da origem divina e ficar distante ou retornar à sua origem e se casar com a sua ideia arquetípica, né? Então essa alma espiritual, ela vai descer a outras almas, ela vai ser envolta em almas periféricas, alma astral, depois alma etérica, para poder descer
a essa corporalidade densa, da matéria densa. Precisa de uma mediação entre a alma espiritual e a corporalidade densa. Então, respondendo um pouco a questão de o que é o ser humano e a sua origem. Eu gosto muito da visão da unidade, quando a gente discute quem somos e de onde viemos. Inclusive, a maioria das tradições que ao menos eu conheço, creio que só o budismo começou do contrário, de baixo para cima, do sofrimento humano para a iluminação, mas a maioria começa né, por um lado mais metafísico, né? E sempre há essa questão da unidade, seja nas tradições hebraicas, com o Ein Sof, seja no Plotino, com o Uno, os gnósticos também, o inefável, o Uno, o indiferenciável. E aí o ser humano, eu ao menos enxergo assim, o ser humano é essa centelha divina que desce ao longo da manifestação do cosmos, passando por todas as camadas da existência e precisa recuperar a sua origem. Então, em essência, nós somos unidade. Pensando um pouquinho nessas três questões, né, tentando diferenciar, mas não contrariar o que foi dito, mas trazendo para os primeiros cristãos gnósticos que viviam justamente como os valentinianos, né, que viviam no seio da igreja naquele tempo, eles vão ter uma percepção distinta justamente de como que era a constituição do homem, convergindo justamente para essa ideia de um antropos, né, de um homem primordial, de um ser primordial que habita justamente na mente do Uno, né, do Deus Pai. É isso que parece que não vai ser muito bem compreendido naqueles que, especialmente nos primeiros 2 séculos, emitiram um processo de canonização, de institucionalização, e entre outros conceitos que acabaram servindo como estigmatização desses que tinham uma ideia, uma concepção distinta de como que era a constituição do homem, né? Um segundo momento, né, nos primeiros princípios, que seria visto pelos mitos gnósticos como uma antropogonia, né? O que acontece? O homem ele tem uma constituição, digamos, psicoquitônica, né? Ou seja, uma alma da terra, né? E nisso ele tem alguns aspectos que eles são impulsivos, né? Que são viciosos, né? E é justamente para essa distância, né? Para um olhar distante disso que o valentiniano ele vai tentar abordar e mostrar aonde está a verdadeira essência, a natureza humana, que é justamente a necessidade de se seguir um processo iniciático, um processo de casamento com o homem primordial. Sim, o esquema valentiniano é como o Américo colocou, que há um homem primordial que é refletido nas águas e é copiado por um demiurgo. Então é interessante como nós seremos uma cópia desse homem perfeito, mas que há camadas do nosso corpo físico, etérico, astral e da nossa constituição que precisam ser descascadas para a gente chegar à essência que é o aspecto luminoso do nosso ser. Esse ser humano primordial, que a Kabbalah chama do Adam Kadmon, né? Que é o corpo de Deus no mundo das ideias, né? No mundo de Atzilut. Então esse Adão primordial, arquetípico, que o Juraci Ayala estavam falando também, na tradição judaica mais secreta ou mais profunda, oral, é chamado de o Adam Kadmon, o Adão primordial, e ele vai ter esse reflexo dessa natureza humana primeira, que é o primeiro corpo da manifestação divina, né? São as 10 primeiras sefirás emanadas, os primeiros 10 movimentos de Deus na sua extensão de auto-revelação. Esse corpo depois ele se reflete nas águas desse mundo espiritual, angelical, e conforma aí um ser humano, um segundo Adão, que é o Adão que vai restaurar uma desarmonia causada por uma hierarquia angélica específica, né? Uma parte das hierarquias espirituais, isso conforme todas as tradições espirituais ou muitas delas,
uma parte dos seres espirituais, de outra natureza não humana, sai do equilíbrio, sai da humildade, destrói uma parte desse mundo espiritual, gera uma materialidade mais densa, né, que é a materialidade que vai constituir esse universo conhecido pela ciência contemporânea. E esse segundo Adão, que é um ser andrógeno espiritual, ele tem por função redimir essa matéria que foi alterada por essas hierarquias angélicas que saíram da harmonia, né? Só que esse ser humano, segundo ser humano, o ser humano espiritual, não o ser humano arquetípico, ele, em vez de ele puxar esse mundo decaído para a restauração, ele se deixa impregnar pelas forças da dualidade que estão nesse caldo dessa matéria que foi alterada, e ele cai no sono ou cai nessas segundas águas. Ele tinha descido as águas espirituais do mundo angélico, ele cai nas águas astrais, né? Isso na tradição do Antigo Testamento, no Corpus Hermeticum, isso é bastante bem descrito, né? Nas obras de Jacob Boehme e outros grandes autores, né? E então isso vai dando uma clareza maior da natureza humana, da origem e de quem somos, né? São muitas descidas da natureza humana para chegar a esse nível de afastamento que é a realidade humana nesse corpo físico. E essa descida da natureza humana nas camadas mais densas, como quando a gente tem no mito da pérola, em Bardesanes, que é um gnóstico, ou quando o Plotino fala que a alma está presa na lama, no esquecimento da matéria, a gente precisa recuperar essa rememoração, essa lembrança da nossa origem, para poder passar por todas essas forças construtoras, angélicas, na Cabala, né, em outras tradições, que vão prendendo a nossa consciência numa visão de que nós somos esse eu, essa personalidade, na verdade não é isso. Né? Então, à medida que a gente vai se desconstruindo, a gente vai descobrindo quem realmente somos. E eu vejo um paralelo com o budismo nisso, porque o budismo fala muito dos fatores mentais e dos vícios, dos kleshas que matizam a mente, colocam uma cor na mente e tiram aquela que eles chamam de clara-luz. A mente de clara-luz, ela enxerga a realidade tal como ela é. Mas todos esses nossos vícios vão contaminando. E à medida que a gente vai limpando essa contaminação, a verdadeira luz pode brilhar. A gente pode pegar alguns mitos antigos, né? Por exemplo, a tradição órfica, os mistérios dionisíacos, eles também vão dar uma ênfase a esse aspecto dual do ser humano. Ele tá, o mito de Ícaro, né? Então ele cai aqui na matéria. O mito de Dionísio Zagreu vai refletir essa dualidade do ser humano. Ele tem um aspecto quitônico, né, o titânico, mas tem um aspecto divino, né? Isso precisa ser de alguma forma recuperado. E como se recupera essa origem divina? Aí entra, as tradições vão falar, então, por exemplo, o Américo falou do Adam Kadmon, na Kabbalah, a gente pode falar do homem perfeito no sufismo, né, Alan Sanar Kamil, que na visão sufi, ele não só é o modelo original do homem, mas ele é mais do que isso. Ele é o olho pelo qual Deus vê a sua própria criação. E cabe ao homem meio que fazer o trabalho espiritual, claro que com uma ajuda superior para isso, para recuperar, se colocar de novo em harmonia com o universo, consigo mesmo e com Deus. Basicamente o trabalho, né, voltando ao começo, das tradições é isso. A resposta não é uma resposta teórica. Qual que é o sentido da vida? É A, B, C ou D. Não, é colocar-se em harmonia, em integração, em sintonia com tudo. E nesse sentido, quando a escola valentiniana vai tentar fazer vai fazer uma exegese, por exemplo, do Evangelho de João, né? Tem algumas passagens que são bem significativas para eles, né? Como quando Jesus, em oração, ele anseia justamente que a humanidade ela reconheça que o único Deus, né? O único Deus bom é o Pai, e que a vida eterna, né, ela consiste, ela se fundamenta basicamente no conhecimento dele, e que ele possa vencer de alguma forma toda a carne. Então, eu percebo na escola valentiniana não digo uma necessidade, né, mas o todo ele não é completo, né, sem conhecimento desse Pai, né, de quem o gerou, né. Então, esse é um dos motivos, né, do Logos produzir, né, e organizar em algum momento, não apenas o cosmos, né, todo o sistema no qual a gente percebe que é um mundo sensível, mas justamente esse retorno, né, esse processo de retorno, cujo conhecimento, justamente, a gnose é
É o fator principal. E também, como o Daniel observou, e o Juraci, quando ele fala dessas almas mais densas, né, que constituem a estrutura da natureza humana, como essa alma telúrica, né, ou também tem a dimensão vegetativa dessa alma, a dimensão mineral dessa alma que está no ser humano, depois a dimensão animal da alma e a dimensão racional, né, são as dimensões inferiores da psique, para não desvalorizar essas dimensões, as dimensões mais externas ou mais primitivas, embora elas tenham uma função, né, e elas devem ser, primeiro, de alguma maneira transcendidas através da gnose, da compreensão dessa origem da natureza humana e da compreensão da própria natureza humana, que isso é a gnose. A gnose, no primeiro momento, ela gera essa desidentificação da consciência em relação a essas partes mais densas da natureza humana, dessas partes que estão mais próximas da corporeidade, da personalidade que é conhecida pelo ser humano convencional. Então, primeiro ela cria uma separação, uma capacidade de transcender essas 2 ou 3 almas mais periféricas, e depois, mas só que depois, né, como o Daniel trouxe também os ensinamentos das tradições, do sufismo e das grandes tradições espirituais, essas almas elas não vão ser descartadas, elas têm que ser integradas, transmutadas para a constituição desse antropos primordial dentro de nós, para que a gente seja a semelhança desse ser humano primordial, do homem perfeito, né? Do ser humano universal. Essa é a finalidade da vida humana, e mas a gente vai voltar a isso, né? É preciso primeiro transcender essas almas que nos aprisionam ao corpo e essa personalidade separada da unidade primordial, mas depois é preciso transmutar, levar a luz divina a todas as partes da natureza humana, mesmo as mais obscuras, né? Para transformar, e como o budismo diria, o samsara em nirvana. Então, tornar tudo manifestação divina, tudo bênção, né? Tudo vida espiritual. Eu acho interessante como, à luz, né, desse pressuposto, as tradições elas vão trazer imagens poderosas, algumas foram citadas, histórias, mitos, né, no seu sentido mais profundo, né? A Laia citou o hino da pérola, né, o gnóstico, mas isso é o tema do filho pródigo. A gente pode pensar no tema a linguagem dos pássaros, né, os pássaros que estão exilados do seu mundo original. A gente pode ver, por exemplo, a imagem na tradição hindu do combate de Indra com a serpente, e aí representa um aspecto desse trabalho, que é o combate contra o ego, né? O combate nesse sentido de uma transcendência, de uma superação. Podemos pegar as histórias alquímicas, né, do casamento do rei e da rainha, do trabalho, né, o trabalho maçônico, tem várias imagens e referências que sinalizam, né, e o indivíduo deve buscar uma compreensão profunda, um trabalho interior em cima desse estoque, né, de imagens que as tradições colocam, né, à disposição daquele que busca. Isso que vocês estão trazendo também reflete uma postura da gente não rejeitar, né? Porque vocês estão falando de integrar o divino também nos planos mais baixos, digamos assim, da manifestação. Então é a questão alquímica da transmutação, não da rejeição daquilo que é mais externo da manifestação, né? E à medida que a luz pode passar por todas as camadas, ela pode ir trazendo essa limpeza e essa reunião ao que realmente era anteriormente. Então, por isso que, segundo as tradições espirituais e a própria vivência, né, do caminho, mostram que a gnose, que é essa rememoração da origem e da natureza humana, ela cria esse sol, essa sutilização da consciência que transcende essas dimensões mais próximas da corporeidade, da personalidade. Então, que no budismo a gente poderia dizer que é a pequena iluminação, né? Que é a abertura do centro frontal no hinduísmo. E só que para chegar à grande iluminação, que é a Mé, né? Que é onde chegou Buda e tantos outros, né? Chegaram.
não basta essa transcendência da natureza humana decaída, que está identificada a essa vida física. É preciso transcender e depois integrar, e integrar os 5 níveis nomeados em algumas tradições, níveis da alma, né? Níveis da consciência humana. Falando um pouquinho dessa pergunta sobre a perspectiva da Rosa Cruz Áurea. A Rosa Cruz Áurea é uma escola que tem, assim, a origem do seu ensinamento calcada principalmente num tripé. No gnosticismo, no hermetismo e numa visão esotérica do cristianismo. E por isso, né, a visão tradicional da escola é uma descrição que passa por muitos dos elementos que os nossos amigos aqui delinearam assim, de uma maneira tão viva, né? Mas tentando colocar de uma maneira assim, sintética e simples, né? A essência do ser humano é uma essência universal. E nós podemos assim, descrever isso, né, como um arquétipo universal. Na linguagem da Rosa Cruz Áurea, o ser humano é como se fosse uma célula do universo. É um micro-universo, um microcosmo. E no centro desse microcosmo tem justamente o quê? O centro do universo, que é multidimensional, e que, portanto, é a quintessência, né? Uma centelha universal no coração do ser humano. O ser humano é, ao mesmo tempo, consciência. Ele é um fluxo de energia. E essa consciência é o que em muitas tradições se chama de alma. Uma alma individual, mas uma alma que é a imagem da alma universal também. E o ser humano é manifestação. O ser humano é um vaso alquímico que dá respaldo para essa consciência se manifestar como um reflexo desse princípio universal. Então, quando a gente olha, né, para esse ensinamento, com essas 3 perguntas, né, minha origem, o que sou e o que posso ser, né, para onde vou, e traz isso para o ser humano, nós podemos enxergar os 3 mistérios clássicos da Rosa Cruz, aí, como uma proposta não de responder essas perguntas, mas como uma possibilidade de enxergar um caminho para que o próprio ser humano consiga responder essas perguntas por si mesmo. Porque todo o ensinamento, todas as tradições e tudo mais, são conjuntos de conhecimento que tentam trazer para o ser humano a possibilidade de descobrir esses elementos em si. São grandes espelhos. E o ser humano precisa ter a coragem, né, de mergulhar em si para descobrir suas próprias respostas. Então, por exemplo, o primeiro mistério, né, que está ligado com a primeira pergunta, né, de onde vem? É o mistério do despertar da verdadeira consciência. É o mistério simbolicamente falando, né? Na verdade é o processo orgânico, né, de passar por isso, onde essa centelha, esse princípio universal, desperta no ser humano. E isso adiciona uma perspectiva à vida daquela pessoa, né, que vai simplesmente revolucionar toda a trajetória de vida dela. Então, se esse princípio universal não desperta, o ser humano nem se pergunta de onde vem. Porque o grau de identificação que ele tem com a realidade exterior é tão grande que ele não percebe nem a dimensão interna. Isso para na trivialidade dos desejos, dos pensamentos, dos impulsos e tudo mais. Então, se esse ponto, que é essa perspectiva de fora da personalidade humana, não desperta, o ser humano não se coloca nem diante dessa pergunta. A partir desse momento, onde essa centelha desperta, o ser humano precisa, então, percorrer e batalhar um caminho enorme, né, de transformação da sua consciência, de algo isolado, separado, apartado dessa origem que ele carrega em si e a sua manifestação do dia a dia, a sua própria vida. Então, quem sou, de onde venho, né, esse de onde venho está muito mais ligado a que consciência que se manifesta em mim. É uma sombra, é a sombra da consciência universal, do meu eu, ao qual eu estou completamente apegado, ou é algo diferente? Então, na medida em que o ser humano desperta para essa segunda pergunta, né, ele começa a buscar elementos de transformação da sua própria alma, da sua própria consciência. Com base no quê? Com base nesse princípio original. E aí, né, a terceira pergunta, e aí eu ouso dizer, né, que nós estamos chegando como sociedade, como humanidade, como coletivo, né,
diante da falência de todas as respostas que a gente criou para nós mesmos, no sentido de criar um futuro, de criar uma perspectiva, de criar um caminho de vida, né? Porque como o paradigma intermediário continua sendo o eu, o apego, o egocentrismo, o ser humano é incapaz, né, de determinar para onde vou, para um caminho diferente da mera repetição do ciclo do egocentrismo. Então, assim, para responder de verdade à terceira pergunta, o ser humano precisa ser a própria resposta. Ele precisa ser um outro ser humano. E aí vários de vocês falaram, né, na questão da unificação dos dois aspectos da vida e da transmutação do próprio vaso da manifestação, da própria corporeidade, da personalidade, integralmente, através de um processo alquímico. Então, com isso, né, o ser humano desperta em si um princípio universal. Com base nisso, se transforma a consciência, e com uma consciência transformada, a vida mesma passa a ser um pedaço integrado dessa resposta. Interessante que as diferentes respostas, né, elas têm uma sintonia muito grande e, ao mesmo tempo, nós percebemos que existem nuances diferentes, né? Às vezes, chama-se mais atenção para a questão da dualidade da realidade, né? De como houve uma queda e um afastamento de uma condição original. Por outro lado, existem tradições, como o próprio cristianismo de Valentino, que fala apenas de um esquecimento, né? Na verdade, nós esquecemos o que nós somos. O Canto da Pérola também fala isso, né? Nós estamos perdidos no Egito porque nós esquecemos a nossa natureza real. Então, é mais uma questão de uma consciência que se esqueceu de sua essência mais profunda do que, de fato, de um acontecimento externo, né? Tudo parece acontecer, na verdade, do ponto de vista da própria consciência que se ilude, que se confunde com seus elementos. É por isso que Platão já alertava que o que era necessário era apenas relembrar. Exatamente. Relembrar da nossa origem e da nossa natureza original, né? Só que esse ato de relembrar, ele é um conhecimento salvífico, né? Isso é a gnose na sua primeira irrupção na alma humana. Mas para que haja essa gnose, essa rememoração, exceto em casos especiais de almas que já chegam a esta natureza física terrestre com um mandato específico, que não esqueceram, não esquecem quando estão aqui, é preciso um trabalho sobre as virtudes preliminar para poder, depois desse trabalho sobre si mesmo, ter essa primeira gnose, essa primeira lembrança, que é esse conhecimento salvífico redentor da nossa própria origem e natureza. Se você me permite só tocar num ponto que é assim, um dos pilares do ensinamento prático da Rosa Cruzal, né? Essa lembrança que você falou, citando aí Platão, a escola coloca isso como uma memória, uma pré-memória. E essa pré-memória, na verdade, não é um processo de conhecimento, mas é um processo de reconhecimento. Porque no momento, né, em que essa instância mais interna, seja o nome que nós quisermos dar para ela, ela desperta, ela gera na consciência humana a capacidade de reconhecer os elementos arquetípicos mais profundos que ela carrega nela mesma, na realidade externa, na experiência da vida, no ensinamento universal, né, e em todo o cabedal daquilo que a humanidade conseguiu manifestar até agora. E no momento em que isso ocorre, é como se o primeiro olhar, né, o primeiro olho da alma, né, original, abre dentro da consciência humana e acrescenta essa dimensão. A fala de vocês me lembrou uma passagem muito citada do Evangelho de Tomé, que ele fala que aquele que não conhece a si mesmo não conhece nada, e aquele que conhece a si mesmo conhece as profundezas do todo. O Neto falou das profundezas, e realmente eu gostei muito do que você colocou, Neto, e também o Américo, porque traz para a gente uma questão vivencial e prática, porque a gente está aqui falando de coisas que às vezes parecem muito distantes, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade, me falavam assim, você fica estudando metafísica, isso aí não é mundo real.
Mas, pelo contrário, às vezes isso é muito mais real do que o que a gente vive aqui. Não que o que está aqui não exista, mas há uma profundidade maior que tem que ser desvelada. E quando a gente coloca isso na nossa vida como uma questão real, como a possibilidade desse despertar dessa gnose, como algo que realmente é possível para a alma atingir essa união com o espírito, a vida ela ganha uma amplitude, uma realidade muito diferente. E aí até mesmo no trato com as outras pessoas não faz mais sentido, por exemplo, você agredir outra pessoa ou você fazer um ato que vai gerar uma ação negativa até para si mesmo, né? Na lei do karma, digamos assim, porque você não vê mais sentido nisso, porque você percebe que há um princípio divino em todos e, portanto, você ama a todos como a ti mesmo e você respeita essa unidade porque você é parte dessa unidade. Então, eu gosto muito quando a gente consegue trazer esse princípio hermético, né, do micro-macrocosmos, que o macro não é uma coisa lá longe, ele está em nós também. E se é possível, se não é só uma coisa que falam por aí nos livros antigos, lá Platão, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, mas é uma coisa que é real hoje, então é possível e isso transforma a nossa vida. Essa tua fala, em função assim, da contribuição de todos que estão aqui, traz um elemento central nessa reflexão, porque eu acho que todos aqueles, né, todas aquelas pessoas que têm essa ligação de alma, essa ligação interior com a sabedoria universal, com assim, a sabedoria perene, tem um papel num momento como esse que a gente está vivendo. Porque no momento em que a sociedade está esgotando o seu estoque de respostas prontas, mais do que nunca, o ensinamento universal pode ajudar o ser humano a voltar o foco para dentro. Porque essas sucessivas crises que a gente está vivendo, né, no plano social, no plano econômico, onde for, no plano político, tudo isso não passa de um reflexo do esgotamento das respostas prontas. E assim, acho que o papel de todos, né, que tem essa ligação de alma com a sabedoria universal, é mostrar que esse ensinamento não está distante, ele não está assim, encaixotado num momento do tempo, mas é um cabedal de imagens absolutamente vivas, verdadeiras ferramentas de trabalho que podem ajudar o ser humano de hoje, né, a trabalhar nas suas próprias respostas. Sim.